Esse é o vídeo mais importante de todo o canal. Não perca uma só palavra. Vá até o final. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua concepção de compreensão do acesso à riqueza. Como você vai alcançar aquilo que tanto te aguarda, aquilo que você tanto espera. Você já entrou em algum carro sem saber para onde estava indo? Provavelmente não. Seria quase que um absurdo. Mas milhões de pessoas fazem exatamente isso com a sua própria vida. Acordam, trabalham, pagam contas, dormem, repetem esse ciclo durante décadas e décadas, sem direção, sem propósito, sem clareza. E o pior, acreditam que chegarão a algum lugar extraordinário. Hoje você vai descobrir uma das maiores chaves da riqueza. Eu sou Elias Amorim, economista, professor universitário, mas acima de tudo, alguém que decidiu estudar e compreender como funciona a mente humana. Não deixe de marcar o sininho e se inscrever no canal. Compartilhe todo o conteúdo. Clareza de propósito. Porque quem não define o seu destino acaba trabalhando para realizar os sonhos de outras pessoas. Vou te contar uma história verídica. Por volta de 445 a.C., um homem recebeu uma notícia devastadora. A cidade onde seus antepassados haviam vivido estava totalmente destruída. Os muros derrubados, os portais queimados, o povo daquele lugar completamente humilhado. Muitos ouviam aquela notícia, a maioria sentiu pena. Muitos comentaram o problema, mas apenas um decidiu agir. Seu nome, Neemias. Neemias chorou. Neemias orou, Neemias refletiu, mas depois fez algo que a maioria das pessoas não faz. Ele definiu um propósito. Então ele disse: vou tentar fazer alguma coisa. Olha só. Vou reconstruir os muros. Observe a diferença. Ele não tinha apenas um desejo. Ele tinha uma missão. E quando alguém encontra uma missão, sua energia muda completamente. Sua frequência muda. Sua determinação direciona e muda. Porque agora existe uma direção, existe um rumo. Esse talvez seja o maior problema da nossa geração. Muitas pessoas têm desejo, poucas têm propósito. Desejo é só querer. Propósito é a decisão. Desejo é a própria emoção. E o propósito é a direção. Por isso, tantas pessoas vivem frustradas. Elas querem o fruto, mas não decidiram para onde estão seguindo. O que acontece quando não existe um propósito? Imagine um navio em alto mar, motores funcionando, combustível suficiente, tripulação bem preparada, mas sem um destino definido. Para onde ele vai? Para lugar algum. Ou pior, para qualquer lugar. E a vida funciona exatamente assim. Sem propósito, você pode até estar ocupado, mas dificilmente estará avançando. Pode até estar trabalhando muito, mas talvez esteja construindo algo que nem deseja. Pode até fazer dinheiro, mas sem realização. E riqueza, sem propósito, quase sempre produz algo vazio. A psicologia moderna, ela demonstra que o cérebro funciona melhor quando você possui objetivos claros, quando existe uma meta definida. O cérebro começa naturalmente a buscar novos caminhos e caminhos assertivos, soluções e objetivos. Quando você sabe exatamente aquilo que você procura, começa a perceber oportunidades. Observe algo extraordinário. Jesus nunca pareceu confuso sobre a sua missão. Mesmo diante de perseguições, mesmo diante de críticas, mesmo diante do extremo sofrimento, ele sabia exatamente por que estava ali. Você não está aqui a passeio. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, você chegou até aqui para ser treinado. E essa clareza produz força. Quando uma pessoa encontra seu propósito, ela suporta dificuldades que antes pareciam impossível. O propósito dá sentido ao sacrifício. O que realmente move você? Agora, eu quero te fazer algumas perguntas. O que você faz ao levantar da cama pela manhã? Qual é o problema
que você deseja resolver hoje? Que legado deseja deixar quando terminar a sua caminhada? Quem se beneficiará da sua existência? Se você desaparecesse hoje, o que o mundo perderia? Perguntas profundas produzem respostas profundas. E respostas profundas revelam o seu propósito. Vou lhe falar o perigo de viver apenas pelo dinheiro. Quem vive correndo atrás do dinheiro é como um rato que vive correndo atrás de comida. Muitas pessoas acreditam que o propósito é ganhar dinheiro, não é? Dinheiro é apenas uma historinha que te contaram e você acreditou. Dinheiro é uma troca de energia, nada mais. É só uma nota de papel moeda muito bem feita. A riqueza é consequência da sabedoria de Deus que te fez crescer. O dinheiro foi criado em um momento em que as pessoas depositavam aquela moeda na mão do ourives, que tinha mais segurança, mais garantia, e ele dava uma nota promissória, um papel ou algo assim, dizendo que você tinha aquela quantidade de ouro depositado naquele determinado lugar. Muito bem, aquele papel se via como moeda, porque você podia trocar. Você tinha, de certa forma, a confiança, mas havia o lastro. Hoje, o dinheiro não tem lastro. O dinheiro é simplesmente um papel em que você confia no emissor. Você confia no governo brasileiro. Você confia no governo argentino. Você confia no governo americano. Você tem uma nota de real, você tem uma nota de peso argentino, você tem uma nota de dólar. E se algum dia você precisar daquele resgate, vai depender do governo. Se lembra de Fernando Collor de Mello? O que ele fez? Quem tem dinheiro está retido. E é assim que a coisa funciona. Dinheiro é somente a troca de energia, nada mais. A riqueza é consequência da sabedoria de Deus que te faz crescer. Propósito é servir, resolver problemas, gerar valor, transformar vidas. A riqueza chega do nada. Ela aparece quando você entrega valor, de forma mais consistente. Por isso, pessoas que perseguem apenas o dinheiro criam amor ao dinheiro. E, frequentemente, se frustram. Mas pessoas que perseguem a sua missão encontram a riqueza pelo caminho. Quando o presidente Juscelino Kubitschek foi provocado por um eleitor que perguntou: presidente, o senhor vai construir Brasília, que está na Constituição? Ele não pensou duas vezes, falou: vou construir Brasília. O projeto parecia loucura. O custo era absurdo. A resistência era enorme, principalmente daqueles que moravam na capital, Rio de Janeiro. Mas havia clareza no propósito daquele mineirinho. Ele sabia exatamente o que ele iria realizar. E quando a clareza existe, os obstáculos deixam de ser motivo para desistir e passam a ser desafios vencidos. Anote essa sequência: identidade, propósito, direção, ação e resultado. A maioria das pessoas tenta começar pelo resultado, mas o resultado é a última etapa. Tudo começa com a identidade. Lembra? Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Depois o propósito, depois a direção e depois a ação. E, consequentemente, os resultados aparecem. Pega uma folha de papel e responda: quem eu irei me tornar? O que eu irei construir? Quem eu vou ajudar? E o que quero que falem da minha vida daqui a 30 anos? Se o dinheiro não faltar, o que eu faria? Escreva sem censura, escreva com sinceridade. Você vai ficar surpreso com aquilo que descobrirá sobre você mesmo. Neemias não reconstruiu apenas muros. Neemias reconstruiu esperança, resgatou a identidade, reconstruiu o propósito. E tudo começou por uma simples decisão: parar de lamentar e assumir a sua missão. Repete comigo: quem não sabe para onde vai, chega em qualquer lugar. Mas quem encontra seu propósito começa a caminhar com direção, força e significado. Um grande abraço.